episódio de hoje, falar sobre o resultado do RPMC, o Rally Virtual Paranaense, a 6ª etapa na Finlândia, que olha, foi inesperado. Daí eu vou falar, só aproveitar que eu não falei nos episódios passados sobre o resultado do WRC Finlândia, vou falar bem curtinho, só o resultado mesmo. Aí algumas notícias interessantes. Aí eu vou passar pela agenda. Então tudo isso depois da minha... Então já vamos começar com o principal assunto do dia, que é o resultado e como que foi o RPMC virtual, Rally Virtual, 6ª etapa, que foi na Finlândia, e olha, deu uma falsa sensação de segurança, viu? Que dos 11 competidores, 5 deram PT, inclusive eu, né, claro. Só que eu fui o que dei o PT mais depois, então dos que deram PT eu fiquei melhor. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, se entrar na página dessa etapa, vai estar no link da descrição. Tem, aqui mandaram bastante mídia até. Tem todos os replays e tudo mais. Bom, então, aqui o resultado dessa etapa especificamente. Então o pódio, o Jonas ficou em 3º lugar, o Lucas em 2º e o Júlio em 1º. Então, primeira vez do Júlio em 1º lugar. Então, parabéns. Foi muito disputado. O Everton, que estava em 1º lugar, deu PT também. Acho que na 2ª etapa já, estágio. Eu dei PT na última SS. Mas eu até achei que estava correndo razoável. Só que daí depois, assim como todo mundo, né? Depois de um salto, aterrissei meio com dificuldade. Quer dizer, o meu volante deu um probleminha na hora, aí minimizou o jogo, pausou, aí quando eu voltei perdi concentração, aí dei uma batida de lado e furei 2 pneus. Aí já tava com a suspensão meio capenga, aí uma bola de neve. Mas porra, eu fui até que interessante, assim, fui valente até a última. O carro todo podre e eu fui até a última mesmo. Ó, eu só dei um totalzinho no cantinho ali, só um totalzinho, quebrou a suspensão, dando terminal. E, bom, tá aí os replays, se quiser ver. Eu fiquei em 7º dessa vez, né? Aí, como é que tá a classificação atual? O Lucas, como o Everton, ele tava em 1º, ele deu PT, então ele acabou não ganhando quase nada de ponto, né? Então ele veio aqui para 3º, caiu bem. Agora o Lucas, ele abriu bastante a margem, né? Tá com uma boa chance agora. Mas ainda tem 3 etapas, né? Então ainda dá para recuperar. E o Jonathan tá em 2º, com 81. Mas o pódio ainda tá bem acirrado. Aí depois eu, em 7º. Tô mantendo a consistência aí, ó. Perfeitamente em 7º. E o Júlio, ele só não tá melhor porque ele começou bem depois, né? Ele começou acho que na 4ª etapa esse ano. Senão ele estaria ali perto do pódio também, hein? Opa, salve pessoal. Cara, eu acho que para resumir em 3 palavras, seria que foi bem traiçoeiro. Foi uma etapa que se achava que dava pra ir com tudo, mas tinha umas partezinhas bem perigosinhas. Na verdade, eu particularmente estava indo com muito medo, até porque eu fui fazer o shakedown para ver como era a noite a prova, e numa das curvas, sem querer, eu meio que bati numa pedra e perdi o controle e o carro capotou. Aí acabou com o carro praticamente. Eu meio que perdi a confiança, sendo bem sincero, já logo no início. Foi bem eletrizante, que nem o Seth falou, cara. Eu fiquei muito surpreso com o 1º lugar, sendo bem sincero, não esperava ele. Que eu continuei muito sério durante as provas. Tipo, eu captei o carro umas 2 vezes, perdi o controle em várias curvas. Mas o bom é que eu não furei o pneu. Daí eu não perdi tanto tempo aí com isso. Mas, cara, eu tô bem surpreso com o 1º lugar, muito feliz também. E eu tô levando um aprendizado muito importante, que é que, cara, com constância você consegue. Tipo, mesmo com todos os erros que eu cometi e todas essas capotadas, essas batidas, deu certo.
Então, tipo, é só continuar em um bom ritmo e sempre se manter, né? E eu acho que seria isso. Fechou aí, galera. Falou. Turn 5 right, extra long, opens 30, 3 right, tightens over crest, and keep left over crest, flat right over crest, and 6 left, opens over big jump, 60, flat right over big jump, into 6 left long, opens over crest, into 5 right over crest. Mas parabéns, tá sendo muito legal ver essa disputa. Então, o Rally da Finlândia foi bem desafiador, acho, para bastante gente. Para mim, particularmente, eu achei bem difícil. Bastante alta velocidade, bastante pulo com altos, né, saltos e altos. Mesmo as retas acabaram sendo desafiadoras, né, um dos únicos rallies ali que a gente fez até agora que, por exemplo, as curvas 6 dão medo. E tiveram algumas curvas aí que o pessoal acabou se pegando aí na curva 6, né? Eu e o Jonathan, por exemplo, nós dois furamos nossos pneus numa curva flat 6. Só que era flat 6 alto salto, então tinha que entrar nela bem certinho para poder fazer esse flat, né? Preparar ela bem antes. E, bom, naturalmente a gente não preparou ela tão bem, então acabamos dando uma estragada no carro e prejudicou bastante o resultado. Dos três que a gente sempre estava intercalando entre os pódios, entre as posições do pódio nos resultados. O Everton teve lá um problema com o jogo dele e acabou perdendo a prova, aparentemente. E o Jonathan, bom, ele não ficou com um resultado tão bom, né? Acabou ficando em quarto ali, então já pontua menos. E eu também não peguei o primeiro, por exemplo, né? Também, tipo, no final deu tudo certo pra mim, mas podia ter sido muito ruim, né? Mesmo com a batida ali, né? Então no final eu peguei o segundo lugar, mas mesmo assim foi bem desafiador todo o processo, né? Então, ali muito veloz, né? Com a terra que gruda bastante. E o setup do carro fez bastante diferença para ter a confiança que precisava para ir rápido, né? Eu demorei bastante até achar o setup. Difícil a escolha entre deixar o carro alto e deixar ele estável, compensar no amortecedor, compensar nas molas, né? Então, bastante coisa, mas foi bem divertido. Opens of a crest, 50, keep middle of a crest, and 6 left, extra long, into 6 right. Sobre lombas, alto, e esquerda 6 longas sobre alto, e depressão, fecha para esquerda 5 sobre salto, 100 sobre alto, direita flat sobre alto, salto, e cautela 50, esquerda 4 sobre alto, 80. Direita flat sobre salto, 150. 100, depressão, direita flat sobre alto, 80. Esquerda 4 sobre alto e salto, 200. Mantenha a direita sobre grande salto, 60. Mantém pelo meio sobre alto longo, 50. E esquerda 6 longa, 50. Alto e mantenha a direita sobre alto, direita 5 muito longa, 50. Mantenha a esquerda sobre salto, 80. Depressão. E mantenha a esquerda sobre grande salto, 80. Direita 6 longa sobre alto, 60. Devagar, depressão para manter a esquerda sobre alto, 50. Curva direita 90 graus. Abre, 50. Direita 6 longa e esquerda 6 extra longa. Manter a direita sobre 80. Segunda fecha para 4. Abre sobre alto. 40. Direita 6 sobre salto longo. 100. Esquerda 5 súbita sobre alto. Não cortar. 60. Direita 6 longa. Fecha sobre alto. 200. Direita 6 longa sobre alto. Esquerda 6 sobre longa. Alto. 50. Mantém pelo meio sobre grande salto. 80.
direita 6. Mas então eu já vou falar sobre o WRC rapidamente. Já passou um tempo, né? Mas só para não passar em branco. O top 10, né? O resultado, o Rovanperä conseguiu um resultado perfeito, como às vezes eu falo, que é o 35 pontos. Ele ganhou por tempo, ele ganhou o domingo e ganhou a Power Stage. Então ele está voltando a ativa, né? Aí o Katsuta, o Takamoto, né, o japonês, ele surpreendeu. Ele estava meio longe do pódio, agora ficou em segundo, então queria ter visto isso melhor. Eu estava nos sertões, né, então eu não consegui assistir. E o Ogier em terceiro. O Ogier também sempre está ali nos primeiros, né? E o Evans, que está em primeiro na classificação geral, pelo menos perto do primeiro, ele fez 15 pontos, então ele não está conseguindo manter o primeiro lugar. Não sei se esse ano vai ser para ele, hein? Quando começou o ano achei que ia ser dele esse ano. Tava até as 4, 5 primeiras etapas ele estava mantendo ali o primeiro, assim, muito bem. Ele deu uma boa distância, agora tá caindo tudo de novo. E o Neuville, que é o campeão do ano passado, em quinto. Aí vamos ver como é que tá a classificação, né, atual do WRC. O Evans ainda está em primeiro, mas está diminuindo bastante, né? O Rovanperä fez um monte de ponto, então agora está em segundo. O Ogier está em terceiro, só lembrando que ele não correu 2 etapas esse ano e mesmo assim ele está em terceiro, então 3 etapas esse ano que ele não correu. Ainda tem muito chão. Então os 4 aqui primeiros ainda estão bastante na disputa. Tudo pode acontecer. Faltam 5 etapas, então muita coisa pode mudar entre esses 4 primeiros. Então, agenda. Estou gravando no dia 17, um domingo, acabou de acabar o virtual na Finlândia. Vamos ter o Rallycross, o Mundial de Rallycross, que também vai ser na Finlândia. E só lembrando que esse ano está sendo no YouTube, então, porra, vamos privilegiar. Se eu estiver em casa eu vou assistir. Só que eu não conheço ninguém, né? Então eu fico meio sem contexto de quem torcer e tal. Se alguém tem um pouquinho de contexto aí, deixa nos comentários. Mas eu quero assistir, que eu acho muito legal o Rallycross. Aí vamos ter já daqui 2 semanas o WRC Paraguai, que eu irei. E vou fazer um episódio especial, vamos ver o que eu vou fazer. Se vai dar certo o que eu tô pensando. Eu tô pensando numa ideia um pouquinho diferente. Mas não vou falar ainda porque eu não sei se vai dar. Vamos ter o Arena, o Rally Poeira e o RPMC Rally Centro-Oeste, que infelizmente é no mesmo dia do Rally Paraguai. Que esse eu iria, inclusive, competir no regularidade. Então, se você não vai no Paraguai e quer competir no regularidade, por favor, que esse vai ser o melhor rally do ano, pelo que eu tô vendo. Do paranaense, pelo menos. Muitas coisas podem acontecer. E eu vou trazer mais detalhes um pouquinho mais pra frente, quando eu tiver mais detalhes. Mostrar o mapinha e tal, essas coisas. Episódio da semana que vem. E é isso da agenda. Perto, pelo menos. Agora, notícias. Saiu o calendário do RPMC. Ainda não. Saiu o calendário do WRC 2026. Com algumas mudançazinhas. Rally Monte Carlo, como sempre, né? Abrindo. Aí Suécia, Quênia. Croácia voltou pro calendário. Aí Espanha, Portugal, Japão foi pro meio do calendário. Que sempre era o último ano antes da Arábia Saudita, que também é novo esse ano, né? Então o Japão mudou, agora vai ser um rally de verão, né? Lá é verão, acho que é. Aí Grécia, Estônia, Finlândia, Paraguai, Chile, Itália e Arábia Saudita, que é novo no calendário. A partir desse ano já. Então essas 2 principais mudanças, né? Que é volta da Croácia e Japão mudou de estação. E Sertões vai ter uma nova categoria, que é muito interessante. Essa UTV Sport Bay. Que ela vai ser uma categoria de UTV onde vai ser padronizado o mesmo UTV para todo mundo. E como assim? Você basicamente vai chegar, comprar esse UTV para correr, não sei se vai ter como alugar, mas eu acho que é comprar só. E você vai correr, todo mundo vai ser idêntico. Então só vai mudar piloto e navegador. Vai ser bastante disputada essa categoria, porque realmente a única diferença vai ser navegador e piloto. E também uma baita novidade, vai ter uma premiação de R$1 milhão para o vencedor dessa categoria.
Pô, então é muito incentivo, né? É muito patrocínio. Então, pelo que eu entendi, vai ser patrocínio da Can-Am, com o Maverick R. Então só vai ser esse o TV, o Maverick R. Da Sport Bay Power Sport do grupo Pro Torque. Gostei, eu acho interessante fazer um negócio assim, bem padronizado. Mas essas são as principais notícias que eu tinha. Ó, comprei o Maverick R pronto na Sport Bay. Todos os TVs da categoria têm a mesma preparação técnica, segurança e performance de acordo com padrões internacionais, claro, tem que seguir o regulamento. E a peça mais importante, piloto e navegador, faltou aqui. Preconceito com o navegador, hein? As chances são iguais, a performance do piloto prevalece. E assim, o navegador é realmente muito importante. Põe um piloto para correr sozinho, ele não vai nem se achar. Não é que nem um rally de velocidade, que se o piloto for sozinho no de velocidade, pelo menos ele se acha. Ele vai correr mais devagar, porque não tem a navegação, mas ele se acha. Porque tá ali, né? Ele corre num traçado, né? Você vê aonde você tem que ir, né? No Rally Ride, que é o que chamam de cross country, não. Você pode entrar na rua errada. Tem vários momentos do roadbook que você tem ali. Vá para a esquerda e tem a possibilidade de ir para a direita também. E entre outros motivos, né? As chances são iguais, né? E a premiação de R$1 milhão. Mas é basicamente isso que eu tinha para trazer no episódio de hoje. Acho que ficou um pouquinho mais curtinho, que é bom às vezes, né? Que o episódio dos Sertões ficou com 43 minutos. Isso que eu cortei um monte de coisa. Eu gosto de fazer episódios grandes assim, mas eu tenho que me policiar. Falando em Sertões, acho que então eu vou deixar os vídeos recomendados aqui, né? Aqui embaixo eu vou deixar o episódio dos Sertões, então. Então aqui em cima eu vou deixar o episódio do último Rally Virtual, que foi em Monte Carlo, que também da IPT, né? Mas então esses dois episódios, e não se esqueça, em caso de dúvida, pesa fundo sorria.